pé aí? Glória a Deus. Todos nós, né? Graças ao nosso eterno e maravilhoso Deus. É bom estar na casa do Senhor, irmãos. Não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor. Davi, um rei muito poderoso, homem de Deus, mas ele ficava muito feliz quando alguém convidava: Davi, vamos ao templo, vamos cultuar o Senhor. Por isso que ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente espera com uma certa ansiedade, pelo menos eu espero dia de quinta-feira, porque é um dos principais cultos da igreja, um culto de ensino, não desprezando os demais cultos, mas é um culto onde o pastor tem a oportunidade de, diante dos irmãos da igreja, abrir a palavra do Senhor e expor a palavra do Senhor. Eu só peço duas coisas de vocês: é orarem por mim e dar atenção ao que nós estaremos falando aqui em nome do Senhor. Pois bem, amados, lemos o texto de 1 Reis, capítulo 13, versículos 16 a 25, e pensava eu que iria concluir o estudo no dia de hoje. Até falei, não, na próxima quinta-feira estaremos concluindo. Mas a palavra de Deus, ela tem tantos ricos ensinos para nós, que às vezes a gente acha que não, eu vou dar conta, quinta-feira eu termino, eu ministro isso aí. Aí quando o Espírito Santo está nos ensinando, nos ajudando a compreender o texto e clareando o nosso entendimento e trazendo outras coisas maravilhosas à nossa mente, outros textos, outros ensinos, outros exemplos, aí a gente percebe o erro que a gente comete quando a gente acha que pode dizer, não, vou concluir este ensino no próximo culto. Aí a gente se decepciona conosco mesmo, e a gente aprende que a gente nunca deve dizer, vou concluir dia tal, porque Deus sempre tem algo a mais para falar. Na verdade, essa passagem aqui, o texto, quando eu escolhi a primeira vez para ler, nós iríamos estudar até o versículo 32, é essa a pretensão, até o verso 32, do capítulo 13. Porém, hoje, vamos ficar até o versículo, a partir do 13, do 16, perdão, até o versículo 25. Vamos deixar o restante para continuar depois. Não vou nem usar aqui dizer que vou concluir na quinta-feira. Pode ser que Deus me dê mais coisas ainda para falar. A palavra de Deus, ela é um poço muito fundo de água saudável para nós. A gente olha assim, acha que o poço é raso, aí a gente começa a mergulhar, descer a corda e realmente o poço é fundo. Porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Como Deus tem alimento sadio para a nossa alma. Pena que o mundo não está, uma boa parte do mundo não está dando valor à palavra de Deus. Por isso que as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem motivo para viver. Não é? Muitos dão cabo da sua própria vida, tirando sua própria vida, porque não tem assim um objetivo na vida, não tem assim, não vive das promessas que Deus tem para nós. Mas bem-aventurados somos nós que nos alimentamos dessa palavra, que cremos nessa palavra. Então, amado, no estudo anterior, teve um tempo para o estudo que foi cuidado com a mentira que parece verdade. Pode repetir, por favor? Cuidado com a mentira que parece verdade. Cuidado com a mentira que parece verdade. Foi a primeira parte. Hoje, a segunda parte. O texto que utilizamos foi capítulo 13, versos 1 ao 15. Portanto, conforme prometeu os amados irmãos, hoje estaremos dando continuidade. Apenas para trazer a memória de vocês, de cada um dos irmãos que estiveram aqui na quinta-feira, vou citar só os tópicos do ensino. O primeiro foi quem foi Jeroboão. Falamos aqui que Jeroboão foi um rei idólatra, praticamente foi o rei que introduziu o culto
culto idolátrico através daqueles 2 bezerros, colocando um em Dan e outro em Betel, para que as pessoas não subissem a Jerusalém para cultuar a Deus no templo construído por Salomão, porque ele temia que se o povo subisse para lá, o povo não iria lhe dar assim um certo valor ao rei Jeroboão. Ele achava que ia perder prestígio. Olha só, imagine só, ia perder prestígio, porque o povo ia cultuar a Deus e não seus bezerros. Por aí a gente de cara já vê o quão distante esse homem estava espiritualmente falando do Deus de Israel, muito distante, idólatra. Aí veio o segundo tópico, um homem de Deus, falando a respeito de um homem de Deus, anônimo, não tem nome, esse profeta. No terceiro, a punição sobre Jeroboão e o altar. Este profeta foi usado por Deus para vaticinar, para profetizar que aquele altar onde Jeroboão estava oferecendo sacrifícios, aquele altar iria se fender e as cinzas iriam se derramar. Estão lembrados que nós falamos isso aqui? Só que o rei Jeroboão não gostou dessa palavra, né? Então a punição veio sobre Jeroboão, foi o tópico terceiro, a punição sobre Jeroboão e o altar. O que aconteceu com ele, irmão? Alguém lembra? Alguém lembra? A sua mão ficou paralisada, o seu braço, aliás, ficou tenso, paralisado, né, sem dobrar. E no quarto tópico, o convite de Jeroboão. Jeroboão, com o seu braço tenso lá, parado, né, paralisado, ele pediu que o homem de Deus orasse. O homem de Deus orou e o braço voltou ao normal. Por ele ter gostado disso, convidou o profeta para ir almoçar com ele, ou fazer uma refeição na sua casa. E aí eu coloquei como quarto tópico o convite de Jeroboão. Ele rejeitou o convite de Jeroboão porque tinha uma palavra do Senhor que ele não deveria nem se alimentar, nem tomar água, nem voltar pelo mesmo caminho. Só que um certo homem, um profeta já idoso, um profeta velho, foi o quarto tópico, o convite de outro profeta. Esse outro profeta vem e faz o convite para que ele vá até sua casa. Então nós paramos justamente aqui. Hoje, contando com as orações dos amados irmãos, vamos então ministrar a partir do versículo 16. Já adianto para os irmãos, aqui tem ricos ensinos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como cristão. Quem quer aprender hoje aqui mais alguma coisa? Eu também. Eu já aprendi quando estava me preparando para o estudo e tenho absoluta convicção que Deus ainda me dará alguma coisa a mais além daquilo que Ele já colocou em meu coração. Vocês creem assim? Amém. Eu também creio. Convido o nosso primeiro secretário para estar aqui no púlpito. Glória a Deus. Então, paramos no quarto tópico. Vamos dar início hoje ao quinto tópico. Uma sequência. Esse estudo aqui é uma sequência, tá, irmão? Então, o motivo da dispensa do convite. Feito o convite deste profeta velho, convidou a este homem de Deus. Isso está no versículo 16 e 17. Então, no verso 15, o profeta idoso fez um convite para o homem de Deus ir até a sua casa para ali comer com ele, fazer uma refeição. Vejamos o que o texto seguinte diz, o versículo 16. Bíblia aberta? Não se estuda a Bíblia sem ela estar aberta, né? Mantenha a sua Bíblia aberta, marque aí. Verso 16 expressa o seguinte, irmãos: o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Observe os irmãos que foram praticamente as mesmas palavras que ele proferiu ao rei Jeroboão. Não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. São praticamente as mesmas palavras. Podemos dizer com segurança que ele estava em completo jejum. Sim ou não? Sim. Em jejum. Ele recebeu a incumbência de Deus de dar o recado que ele não se alimentasse. Ou seja, aqui nada mais, nada menos do que um jejum completo.
eu acho que é você, não se alimentar, a comida, alimento sólido e nem líquido. Jejum total, porque ele tinha uma grande incumbência dada pelo Senhor. Mas nós chegamos no verso 17, onde o homem de Deus ele vai explicar, irmãos, o motivo de ele não poder alimentar-se na casa de ninguém, nem na casa de Jeroboão, nem na casa do profeta idoso, o profeta velho. O que é que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Aqui está o homem de Deus. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O que é que podemos já notar nessas palavras? É que o homem de Deus, ele tinha plena convicção acerca do recado que Deus lhe deu. Plena convicção, não tinha dúvida. A palavra do Senhor deu-lhe esta ordem. Quem falou com ele? Deus. Quem falou com ele? Deus. Nem coma pão, nem beba água lá. Está ratificando o que já tinha dito no versículo 16. Nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Então ele deixou claro para o profeta que esta sua atitude, este procedimento foi algo assim determinado, foi algo proibitivo. Deus proibiu, o próprio Deus proibiu que ele se alimentasse e nem voltasse pelo mesmo caminho. Então, claramente, o texto aqui não tem dúvida, foi uma ordem de Deus, e ordem de Deus não se deixa de se cumprir, é para se cumprir a ordem de Deus. Alguém diz, a ordem judicial ninguém discute, se cumpre. Vou mais além, ordem de Deus não se discute, cumpre-se. Se Noé não tivesse obedecido quando Deus determinou, faça uma arca, ele iria ser salvo? Não iria. Mas Deus mandou e ele obedeceu. E quando se obedece, a bênção vem atrelada. Glória a Deus. Mas a pergunta que eu faço a vocês agora é a seguinte, meus irmãos: temos a plena consciência e convicção das promessas que o Senhor fez para a sua igreja? Veja que ele estava consciente da palavra que o Senhor deu para ele. Agora pergunto, nós, crentes em Jesus, nós temos plena convicção de que Deus tem promessa para a sua igreja? Nós temos essa convicção? Temos, irmão. Até quando continuaremos mantendo essa convicção? Porque nós vamos ver aqui no texto que ele obedeceu até um certo momento. Depois, ele deixou para lá a palavra do Senhor, seduzido pela mentira. E a mentira tem seduzido muita gente, porque a coisa é tão bem feita, tão articulada, a coisa que as pessoas são levadas pela mentira, acreditam na mentira, são enganadas. Mas a mentira, ela não procede de Deus, a mentira procede de Satanás. Ele é o pai da mentira, Jesus declarou isso. Satanás é o pai da mentira, nunca houve verdade nele. Mas eu repito, até quando continuaremos mantendo essa convicção nas promessas do Senhor? Eu posso dar a resposta: até o dia do arrebatamento da igreja, continuaremos crendo nas promessas que o Senhor tem feito na igreja do Senhor. Mas cada um dos irmãos responda por si: até quando você pode sustentar a palavra do Senhor? Até quando você vai manter a sua fé? Bem, dito isso, veremos o que fez o falso profeta. Vamos entrar agora no tópico 6, a mentira do falso profeta, com base no versículo 18
e 19. Antes de adentrar o texto, o que tem de gente por aí usando as redes sociais, a internet para profetizar, irmãos, é de assustar. Pessoas que vão para as redes sociais, profetizam, e são pessoas que têm muitos seguidores. Mas a pergunta que vem à minha mente agora é: por que essas pessoas profetizam só nas redes sociais? São pessoas que provavelmente são membros da igreja, membros congregados. Por que essas pessoas não estão profetizando na casa do Senhor, na igreja, que é o lugar certo para se profetizar, na casa do Senhor, na congregação? Mas estão nas redes sociais profetizando. Que profeta é esse que profetiza apenas nas redes sociais e na casa do Senhor, diante dos irmãos, não são usadas em profecias? E aí eu pergunto, isso constitui ou não uma incoerência? Não é incoerência, irmão. A profecia, ela serve para a edificação de cada um dos irmãos, para exortar, para edificar, para que nós possamos conhecer mais e mais a vontade do Senhor. E porque só aqueles que entram nas redes sociais é que tem esse direito de ouvir a profecia? Quer dizer que quem não ouvir essa profecia na internet não está sendo edificada, exortada? Por isso que eu desconfio do profeta ou da profetisa, que profetiza apenas nas redes sociais e não na casa do Senhor. Profeta mesmo é quem profetiza na casa do Senhor, e o Senhor fala, e a interpretação de línguas, e a edificação, e a glorificação para o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas sabe por que essas pessoas profetizam? É porque assim que elas ligam uma rede lá, aí verifica, 50 pessoas plugadas lá, 70, 80, 90, tem seguidores. Mas deixando isso de lado agora, vamos para o texto. Vejamos o que diz o versículo 18. Vejamos. O profeta idoso respondeu. Acompanhe, irmãos. Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Então tem uma pergunta para vocês que gostam de perguntas. Estão preparados aí? É fácil, é fácil. É só olhar para a Bíblia. O texto bíblico fala que ele é profeta de Deus. O texto bíblico fala que ele é profeta de Deus. Fala ou não fala? Quem disse que ele era profeta? Ele próprio. Eu sou profeta, igual a você. Não foi Deus que disse que ele era profeta. Foi ele próprio. Ouçam novamente. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Só que o primeiro era o homem de Deus. Era profeta de Deus. E o texto é claro quando diz mais uma vez que ele era profeta de Deus. Quem é profeta de Deus é reconhecido por Deus. Agora ouçam novamente o que o profeta idoso falou. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Irmãos, um anjo jamais vai contradizer o que Deus disse. Um anjo não recebeu a autoridade de Deus para desfazer o que Deus disse. Muitas vezes a gente vê, nós vemos os anjos cumprindo aquilo que Deus determinou ele fazer, Israel, e não o contrário. Anjo não pode passar por cima de uma ordem divina, irmãos. Anjo não tem a prerrogativa de
mas sim de confirmar atos divinos, atos de Deus. Será que foi mesmo o anjo que lhe deu tal ordem? Jamais. O que diz o final do texto? Mas ele estava mentindo, faltando com a verdade. Quem estava mentindo? O profeta idoso, o falso profeta. Que lição podemos extrair daqui? Que a palavra de Deus não entra em contradição. Você não vai encontrar um texto na Bíblia, outro texto desfazendo aquilo. Ah, pastor, tem aquela questão de Tiago e Paulo, obras e fé, mas não há contradição se você estudar o texto a fundo. Um complementa o outro. Não há contradição na Bíblia. Pode haver até o erro de tradução, mas contradição não. Não há contradição. Deus não pode dizer algo num determinado texto e lá no outro texto ele entra em contradição, desfaz aquilo que ele falou. Não estou falando de uma questão do arrependimento de Deus, aí é outra coisa. E Deus prometeu destruir, aí Deus vai e não destrói, porque houve uma contrapartida da parte do homem, houve uma mudança no coração do homem. Como Deus iria realmente destruir Nínive. A palavra de Jonas era para ele pregar, dizendo que a cidade seria destruída. Mas houve o quê? Uma mudança de atitude do povo. E quando há mudança de atitude no povo, na nação do pecador, Deus muda a sentença. Glória a Deus, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus da segunda oportunidade, irmão. Quando Ele vê que o pecador arrependeu-se, está contrito, Deus desfaz aquilo que Ele ameaçou fazer. Mas a atitude sempre parte de quem? Do pecador. De alguém que provoca a misericórdia de Deus. Aí Deus, por ser compassivo, longânimo, assaz benigno, Ele perdoa. Ele chega com a sua graça restauradora e você sente o perdão na alma. Glória a Deus. Que palavra, a palavra de Deus, então, amados, fique bem claro, não há contradição. Mas digamos o seguinte: digamos que você está na sua casa e chega lá um mórmon. Você não sabe que os mórmons são aqueles, geralmente são jovens, com uma calcinha preta, calça comprida preta, né? Ter aqui o tempo calcinha que pega mal. Calça preta, camisa branca, manga comprida, né? Às vezes curta, uma plaquetazinha, já viram? Normal a gente notar isso aí. São os santos de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Está assim, lá na igreja dele. Então, você está na sua casa e chega um jovem desse. Chega com a lei da Bíblia, ele tem um livro. Como é que chama o livro? O livro de Mórmon. Geralmente uma capinha azul, bem volumoso. Aí diz para você: aqui está outro evangelho de Jesus Cristo. Este evangelho é verdadeiro. Foi outro evangelho de Jesus Cristo. Então você deve crer no evangelho escrito pelos apóstolos, enfim, mas também neste evangelho. O que é que você vai responder? Pastor, como posso responder a esta pessoa? Aí eu pergunto: você deve ou não acreditar neste evangelho? Não. Como eu vou responder? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, para você responder na cara de pronto para uma pessoa dessa. Veja que nós estamos aqui falando sobre contradição. Um era homem de Deus, o outro dizia ser homem de Deus. Chegou um momento assim de dar um caso prático, de provar se é ou não é. Gálatas
capítulo 1, versículo 8, depois eu vou ler o versículo 9, está aqui diante de mim e diz assim: mais ainda, você lê para ele assim com bem avidez. Gálatas 1, verso 8 e 9. Mais ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, não receba. Porque a palavra de Deus não pode entrar em contradição. O evangelho de Cristo é um só. O evangelho é um só, claro, escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o evangelho é um só, é o de Cristo, é o evangelho revelado para nós. Não existe outra repescagem do evangelho. Outro evangelho misteriosamente apareceu através de umas pedras e descobriram essas pedras e deram a decifração das pedras, o significado, e escreveram outro evangelho, é outra revelação de Jesus. Irmãos, essa conversa, me desculpa a expressão, para boi dormir. Não entra na nossa mente, no nosso coração do crente. Então, se alguém chegar assim, e pronto, já respondo aí, tenho certeza que ele vai embora, porque quando ele vê que o crente está seguro, ele não vai, esse crente não vai perder tempo comigo. Mas voltemos ao texto. Então, irmão, esse falso profeta, ele não recebeu recado nenhum de anjo. O texto é claro. Mas o homem de Deus foi convencido pela mentira. E o homem de Deus voltou, como está no verso 19, versículo 19. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Veja que ele tinha dito antes que Deus falou com ele. O recado foi claro. Mas agora apareceu alguém que disse que recebeu uma notícia do anjo, um recado do anjo, convidando ele, porque ele disse que também era homem de Deus. E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber em sua casa. Irmão, olha, Deus não entra em contradição. A palavra de Deus não pode dizer isso e depois desfazer aquilo. Ora, se ele era homem de Deus, por que Deus não revelou a ele? Olha, como a gente fala no quartel, eu dei a última forma, né? Na minha palavra, eu mudei de atitude. Não, simplesmente ele apareceu e disse que era homem de Deus e ele acreditou, irmão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que dá glória a Deus e aleluia, às vezes é só de boca. Nem todo aquele que prega significa que está salvo. Nem todo aquele que ensina significa que está salvo. Nem todo aquele que canta, louva, significa que está salvo. Como é que a pessoa sabe que está salva? Ou pelo menos demonstra que está salva? Jesus diz: pelos frutos vos conhecereis. É os frutos. Porque pregar, ensinar até que é fácil, irmão. Mas viver a palavra de Deus é outra coisa, é difícil. Só Deus nos dá a graça para a gente ser um pouco melhor do que fomos ontem, e assim nós vamos caminhando, procurando agradar a Deus, mas nós somos falhos. Quem concorda, diga amém? Amém. Mas eu fico assim, olhando, lendo a palavra, meditando, irmãos, eu fui pensar, por que esse homem, ele caiu na conversa desse outro homem que não era um homem de Deus? Era só um profeta idoso. Quem sabe ele olhou assim, é um homem idoso, cabelo branco, tem muita experiência, olhou para a aparência, viu a ruga no rosto do profeta, certamente, aí achou assim, esse homem deve ter credibilidade, já é velho, o velho precisa mentir. Cabelo branco, rosto velho, enrugado. Então, talvez essas coisas tenham convencido ele. E
aí ele acreditou na conversa do velho. Vocês já ouviram aquela frase famosa: os canalhas também envelhecem? Quem já ouviu? Já ouviu? Os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem. Não significa porque a pessoa tem cabelo branco, é enrugado, anda encurvado, que seja um de Deus. Às vezes é um louco que já vem fazendo isso há tempos e tempos, enganando, passando-se como pastor, passando como missionário, passando como homem de Deus, e na verdade depois se descobre não era nada de homem de Deus, era um impostor disfarçado de pastor, era um louco. Muitos crentes, muitos pastores já foram enganados, irmãos e irmãs, convidaram o homem de Deus, achando que é homem de Deus, vá repousar na minha casa, irmão. Aí a pessoa vai, não mostrou credencial, não trouxe carta de recomendação, simplesmente leva um ministério itinerante, não tem recomendação de ninguém. Como diz o pastor Martim, com todo respeito, uma pessoa desigrejada, é um aventureiro que acha que sai pregando o evangelho, vai angariar recursos, fundos, e ele vai sair com alguma de dinheiro nos bolsos. Vocês pensam que não tem gente essa estirpe? Não tem, irmão. Enganar os incautos. Nunca recebe em sua casa um crente para dormir na sua casa, se ele não, primeiramente, não veio para o culto e trouxe a carta de recomendação. Se ele trouxe a carta de recomendação do seu pastor assinado, o pastor assinou aqui, e realmente sentiu no coração, claro, como um acordo, o casal ali dá uma hospedagem para o irmão um dia, não sei a quantidade de dias, e sentir dentro do coração, tudo bem. Agora sim, vem sem carta, sem nenhuma informação de quem é o pastor dele, e você não faz assim, quem é seu pastor? Eu sou de Belo Horizonte, como é o nome dele? Fulano de tal. Tem um contato dele aí, amado? Tem. Aí liga para ele, para saber realmente se procede, se é casado, não é e tal. Só assim, irmão, não receba ninguém sem ter segurança, viu, irmão? Eu sei de casos aí, talvez alguns irmãos saibam, de pessoas que receberam, pessoas que passaram por crente, e meus irmãos, o chafurdo foi grande. Usando aqui um termo que a gente conhece, chafurdo, foi grande, viu? Bem, então muito cuidado, porque as aparências enganam, irmão. As aparências enganam. Até o homem de Deus pode ser enganado, pode ser seduzido pelo engano. Exemplo, Samuel, quando ele foi para a casa de Jessé, quando ele viu os outros irmãos de Davi, musculoso, grandão lá, esse vai ser o rei, pela aparência. Aí precisou Deus falar no coração dele: não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Glória a Deus. Até que ele aprendeu, agora está certo, aprendeu com Deus, né? Resumindo, este homem de Deus desprezou, irmão, a orientação divina, caiu na conversa do mentiroso. Ele não poderia ter orado, pensado: peraí, você disse que o anjo falou com você? Por que não falou comigo? Porque eu sou de Deus. A palavra de Deus não é de contradição. É para ele ter parado, pensado. Às vezes a gente age no impulso e erra. A gente age no impulso e erra. A gente às vezes não ora para determinadas coisas, a gente toma uma decisão errada, porque a gente não parou, não meditou, não buscou, não é? Muitos homens de Deus foram enganados. Os gibeonitas enganaram Josué, vestiram roupa velha, odres velhos, chinela velha, e pão bolorento, e as evidências estão aqui. Realmente, faça um papo conosco. Quando descobriram, o leite já tinha sido derramado. Então, ele deveria ter orado, buscado ao Senhor. Josué não orou, caiu na conversa dos gibeonitas, né? E assim foi esse profeta também, não orou, caiu na conversa de alguém que se passou por profeta.
pessoa vem pregar, mal abre a Bíblia, é fogo no olho, é fogo na boca, é fogo nos pés. Não sei tanto fogo é esse. Fogo de papel higiênico. Termina o culto, o irmão pregou o quê? Qual foi o tema? Qual foi a mensagem? O que ficou no seu coração? Eu não sei, mas foram um bocado de coisa bonita, mas eu esqueci tudo. Fogo de papel higiênico. A mensagem boa é quando Deus usa alguém aqui, você vai para casa mastigando a palavra. Rapaz, o que aquele irmão falou? É verdade. Aquilo me incomodou, mas realmente eu tenho que mudar, eu tenho que me ajeitar com Deus. Essa é a mensagem que Deus falou, irmão. Glória a Deus, e não palavra doce demais, sabe? Ainda falamos sobre isso, sobre desprezar a orientação divina. E nós procuramos sempre seguir as orientações do Senhor. Temos procurado, nós temos individualmente procurado obedecer ao Senhor. Temos sido integralmente fiéis a Ele, integralmente. Será que Deus deixa o pecado sem a devida punição? Olhe o nome de Deus aqui. Será que Deus deixa o pecado sem punição? Não. Tem as consequências. É claro, a pessoa comete um pecado, principalmente os pecados na área sexual, esses pecados maiores, que mancham realmente a reputação, a biografia, digamos assim, da pessoa. A pessoa adulterou, a moça engravidou, aí ela chorou, se arrependeu, Deus perdoou, mas a consequência vem. Imediato ou não, mas vem a consequência. Estou só citando um exemplo aqui, mas de muita maneira. Mas vamos prosseguir no estudo. A repreensão do Senhor, com base no versículo 20 a 22. Bem, irmão, até este momento, o homem de Deus, ele estava certo que um anjo tinha falado com o outro. Até então, nada tinha sido descoberto. O outro disse que era homem de Deus, convidou ele, porque o anjo tinha dado a mensagem a ele, e ele também era profeta. Até então, ele não contesta nada, né? E então ele aceitou o convite. É o que diz o verso 20. Chega lá, quem sabe puxou o tamborete, sentou-se na cadeira. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Aceitou o convite, entrou na casa, prepararam a mesa, pratos, e ele senta para se alimentar. E no momento que ele está sentado, o que é que Deus vai fazer? Vai usar o falso profeta, a boca do falso profeta, para profetizar para o homem de Deus. Enquanto ainda, vou repetir, enquanto ainda estavam sentados à mesa, não é na mesa, ninguém senta na mesa, senta-se à mesa, português aí para alguém aí, viu? Acraseado aí. Enquanto ele estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Esse texto é muito espantoso, não é, irmão? Não é espantoso esse texto? Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque o Senhor vai usar a boca do falso profeta para repreender um homem de Deus. Quem está olhando no versículo 21? E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Eita! Pastor, Deus usa a boca de falso profeta? Ora, se Deus usa a boca até de um jumento,
Deus não usou a boca da jumenta de Balaão. Quanto mais usar a boca de um ser humano, irmão. Olhe, Deus sabe tratar e falar como Ele quer, quando quer, aonde Ele quer, com quem Ele quiser, porque Ele é soberaníssimo. Glória a Deus. Se até a jumenta teimosa, que era teimosa aquela jumenta, né? Coitadinha, foi tão espancada demais, umas 3 vezes levando surra. Camarada ruim que fala não. Mas a jumenta estava vendo um anjo diante dela. E a coitadinha de tanto apanhar, Deus teve misericórdia, o jeito agora é ela falar. Fala, jumenta! Por que você está me espancando? Olha a jumenta falando isso. Porque você me desobedeceu, mas eu sempre fui fiel a você. E pega em cacete. Paulada, irmão. Ele estava com tanta raiva da jumenta que nem falou: peraí, meu Deus está ficando doido. Jumenta falando, eu dialogando, mas era o anjo de Deus usando a boca da jumenta, porque Deus, Ele é soberano, Ele fala como quer, quando quiser. Glória a Deus. E quando Ele quer, Ele usa até a parede para falar. Ô glória! Ô glória! Quando Ele quer, Ele usa a parede, irmão Júnior. Aleluia! Leia Daniel, Tequel. Olha lá. Mene, Tequel, facinho. Eita! Deus escrevendo na parede. Quando o homem não escuta a palavra de Deus audível, Deus escreve na parede. Aleluia! E o surto foi tão grande que o rei Belsazar, o joelho dele, batendo, a Bíblia diz que o joelho dele bateu no outro, de tanto medo. Porque quando Deus fala, glória a Deus, coisas terríveis acontecem. Então, irmãos, Deus pode usar a boca de um falso profeta, não como regra, mas como exceção. Está entendendo? Não é regra Deus usar a boca do falso profeta, não, é exceção. Deus usa sempre a boca dos seus fiéis profetas, mas quando Ele quer, para repreender alguém que está precisando, que for o caso, Ele usou o próprio falso profeta. Então, Deus é Deus. E Ele usa quem Ele quer, quando quiser, aonde Ele quer. E a repreensão continua, versículo 22, amados. Versículo 22. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde Ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Foi o veredito. A sentença de Deus para o profeta que foi dar ouvidos ao mentiroso, não consultou a Deus e a consequência veio. A punição ao pecado. Deus está mostrando aqui que o pecado ele é punível. Não era para ele ter parado ali, almoçado ou jantado, não sei qual foi a refeição. Quando Deus disse que não vá comer lá, não vá se alimentar lá, não passe por aquele caminho, é porque Deus sabe, irmãos, isso é bom a gente saber, é bom dizer isso aqui, é que certos ambientes não servem para nós. Certos ambientes a gente não deve frequentar. Nós somos pessoas diferentes. Fomos chamados para uma missão. E essa missão é uma missão gloriosa, verdadeira. Por isso que o crente evita muita coisa. Isso não quer dizer que a gente é infeliz porque a gente evita tomar cerveja. Porque o povo do mundo é assim: como é que você consegue ser feliz sem tomar cerveja? Como é que você joga, consegue ser feliz sem você brincar o carnaval, sem brincar o carnaval, não brincar de fogueira de São João e não sei o que mais, e dos bares, das festas? Como é que vocês conseguem ser felizes? É porque, irmãos, eles só conseguem ser felizes
com essas coisas. Passa o efeito, passa a festa, passa o efeito da droga, volta na mesmice, o mesmo homem vazio, a mesma mulher vazia, mas o crente sai de casa com a Bíblia na mão, com a sua harpazinha, e chega aqui, ora, louva a Deus, escuta a palavra e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. E sai feliz. Aí fica perguntando, quando vai ter culto de novo? É assim. Então, amados, quando nós desobedecemos às ordens do Senhor, as consequências sempre virão. Cedo ou tarde virão as consequências. O pecado que às vezes está oculto, ele é revelado, porque ninguém pode permanecer na casa do Senhor em pecado sem que não seja revelado. É revelado. Então, observe que no final do versículo, o profeta, Deus usa muito do profeta e diz que ele não será sepultado nos sepulcros dos seus pais. Isso era uma desonra naquela época. Era uma honra alguém quando morrer, ser sepultado no próprio túmulo dos pais. E agora Deus está dizendo que ele não vai ter essa honra. Ele não será sepultado no túmulo de seus pais. Era uma desonra isso, para a família, para os filhos que ficavam. O pai não ser sepultado no túmulo. Por isso que os reis que eram tementes a Deus, todos eram sepultados lá, junto ao túmulo de Davi. Era uma honra ser os reis que agradaram a Deus, serem sepultados. Quando o rei era rebelde, o povo deixava era para lá, sepultava no outro canto. Isso quando os cachorros não comiam, né? Porque às vezes os cachorros comiam e as férias do campo, se morresse na cidade, os cachorros comiam a carne. E se morresse no campo, as áreas de rapina devoravam o povo do desobediente, do idólatra. Bem, irmão, então caminhemos para os versos seguintes, os versos finais desta palavra, tá certo? Os versículos 23 a 25. O que vem agora? A sentença cumprida. Foi o que eu disse? A sentença. Muito bem. Então, Deus usou a boca do falso profeta, ele profetizou, desmascarou a sua desobediência e sentenciou o profeta. Agora vocês observem que ele não disse quando iria se cumprir. Observaram? Daqui a 1 ano, daqui a 15 dias, nada disso. Vamos ler o versículo 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. Olha, mesmo aquele falso profeta sendo usado por Deus, revelando a sua desobediência, mesmo assim, o homem de Deus continuou comendo. Observando o texto. Quando o homem de Deus acabou de comer, olha, então ele acabou de comer, ele deu recado e ele continuou lá, comendo. Insensível. O pecado, irmãos, cega as pessoas. Às vezes a pessoa está em tanta desobediência, a mente cauterizada, ela não enxerga um palmo além da frente, além do nariz, porque está tão comprometido com o pecado, tão cega pelo pecado, que a pessoa não cai em si, continua a praticar atos que desagradam a Deus. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. Quando o homem de Deus acabou de comer, isto é, ele continuou comendo. Tem pessoas que agem assim, irmão, se corrija, mano. Homem, isso aí vai destruir sua alma. Meu irmão, cai em si, amado. Irmão, cai em si, esse procedimento não está certo. Não, eu não levo desaforo para casa. Não, pastor nenhum me corrige, obreiro nenhum me corrige, regente em conjunto não me corrige, eu sou assim mesmo, incorrigível. Aí Deus lá do céu está ouvindo, aí daqui a pouco vem aquela provação grande. Deus tem especialista em escolher a prova certa, né?
Aí daqui a pouco você está na prova, meu Deus. Porque Deus está tratando com você, para você cair em si. Não é como aconteceu com o filho pródigo? Cheio de dinheiro no bolso, acabou tudo. Aí caiu em si, quando ele viu aqueles porcos, os porcos comendo, se empanturrando de comida, e ele, de estômago vazio, caiu em si. Quando o pecador cai em si, aí é o momento de Deus agir. Pronto, ele está pronto agora para eu agir na vida dele. Mas esse homem de Deus, observe que ele desobedeceu, mas mesmo assim a Bíblia não deixou de chamá-lo de homem de Deus. Não é interessante isso? Mesmo que você peque, irmão e irmã, você continua sendo a mulher de Deus, o homem de Deus. Agora, espera aí, não continue praticando o pecado, porque Deus, ele é longânimo, mas ele é justiça. E quando o pecador não se corrige, não cai em si, aí pode vir uma prova fatal, né? Glória a Deus. Então ele continuou comendo, analisando, lendo o texto, meditando, assim, muita coisa a gente vem à nossa mente, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, mas eu pensei, será que ele continuou comendo porque achava, ou achou, ou pensou que Deus ia demorar a cumprir a sentença? Tudo bem, eu sei que eu vou morrer mesmo um dia, não tem importância se o meu túmulo, se eu não for sepultado no túmulo do meu pai, eu vou continuar sendo homem de Deus. Achou que aquela palavra ia demorar a se cumprir. O que o homem de Deus deveria ter feito, irmãos, quando ele recebeu o convite? Duas coisas eu coloquei aqui. O que o homem de Deus deveria ter feito? O que você deve fazer quando estiver diante de uma situação difícil, uma tentação, um pecado, algo lhe assediando para você ceder? Primeiro, ele deveria ter rejeitado o convite. Quando aquele homem, se passando pelo homem de Deus, disse: não, mas o anjo falou comigo, é para você vir à minha casa, era para ele ter rejeitado o convite. Quer que eu aprenda aqui? Ensino aos irmãos que a melhor maneira de não pecar é fugir logo do pecado. A melhor maneira de não pecar é fugir logo do pecado. Não foi o que José fez? Assediado todo dia. Você não pensa, não foi só um dia não. Foram muitas ocasiões. Ela procurava de todo jeito, e José sempre lá na obra, preocupado, trabalhando, não dando brecha para o Satanás, até que ela articulou aquele plano, deu folga para o empregado, né, para dispensar todo mundo, penteou-se, ajeitou-se, perfumou-se, botou a roupa nova na cama, quem sabe perfumou a cama, como diz o provérbio, a mulher que seduz, a prostituta, ela perfuma a cama. Mas José não cedeu. Não cedeu. Então a melhor maneira, irmãos, de nós não pecarmos é fugir logo do pecado. Primeira coisa, ter rejeitado o convite. A segunda, pastor, essa eu quero ouvir. A segunda, ao ouvir a repreensão, quando ele ouviu a repreensão, Deus usando a boca do falso profeta, quando ele ouvir a repreensão, é para ele ter caído de joelho, clamando a Deus por misericórdia. Senhor, me perdoe, te desobedeci, transgredi a tua palavra. Senhor, restaura o meu espírito, ou restaura o teu Espírito Santo em mim, tem misericórdia de mim. Mas ele continuou comendo, ou seja, continuou no pecado. Pecado é desobediência, transgressão, desobediência. E aqui me veio isso na mente assim, ó, é coisa de Deus. Coisa de Deus. Eu escrevi aqui, eu vou ler para não errar. Foi Deus que me deu na hora, nem pensei isso.
estiver na boca de um cachorro, não tente lhe tirá-lo. Você será mordido ou, no mínimo, azunhado. Entendeu? Nunca experimente cachorrinho lá com osso. Vai tirar aquele osso lá. Ele não larga nada. Deu 1 milhão naquele osso que ele não dá. Não vende. Mesma coisa o pecador. Quando ele está com aquele negócio ali, se não for intervenção divina de Deus ali para fazer algo maravilhoso na vida dele, ele não larga o osso do pecado. E quem brinca com o pecado ou é mordido ou é arranhado, ou azunhado. Arranhado, no mínimo, se arranha. Não é verdade? Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Quantos e quantos homens de Deus perderam seu ministério? Mulheres de Deus, seu ministério, ciclo de oração, comissão de visita, fizeram coisas que desagradaram a Deus e mancharam a reputação. Aí vem as consequências, os filhos ficam sabendo depois e tal. É terrível o pecado. Assim é o pecado, irmão. Mas outra vez eu quero ler para vocês o verso 23. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o seu jumento para ele. Mal fez a digestão, pegou seu jumento, já tinha desobedecido, estava em pecado, pronto para deixar aquele lugar. Porém, irmãos, o pecado de sua desobediência já estava concretizado e julgado. E aí eu chamo a atenção dos irmãos da igreja, para que os irmãos vejam como Deus, às vezes, ele tem pressa para trazer logo o seu veredito. Deus é um Deus que é longânimo, mas às vezes ele tem pressa. Olha o verso 24. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. É mais uma prova que Deus usa quem Ele quer, para que seu desígnio seja cumprido. O que foi que Ele usou aqui? O leão. É muito provável que naquele lugar, talvez não tenha nunca passado um leão. Porque talvez alguém, cuidado, viu, profeta, nesse caminho aí tem leão. Mas é questão, o comprometimento com o pecado, como cega as pessoas, você diz, rapaz, não vá por aí, filho, não faça isso, filho, aquelas companhias, podem desviar dos caminhos do Senhor, filho, filho, não namore com aquela menina não, filho. Olha, quando o pai diz, o pai e a mãe diz, não namore com aquele rapaz, não namore com aquela moça, é porque não dá certo. Se quiser arriscar, arrisque. Mas a consequência vem. O pai não é algo de Deus assim que colocou nos pais. Olha assim, não vai dar certo. Mas pai, ela é tão bonitinha. Sim, mas não olhe só para a beleza física, não, filho. Você está se apaixonando só pela aparência exterior. Olha como é que ela fala. Olha a linguagem dela. Olha as amizades dela. Olha como ela se veste. Olha como ela anda. Aí a pessoa se apaixona, despreza os conselhos dos pais e depois que prova do vinho, para abandonar, irmão, só Deus. Está entendendo? Então, é um recado de alerta aqui para os irmãos, para os jovens, para todos aqui. Ninguém está isento de ser tentado, né, irmão? Então, surgiu o leão. Eu acho interessante, irmão, sabe o que é? Aqui, é que o leão, quando vai matar uma pessoa, ou uma presa, um animal, o leão ataca primeiro na jugular.
vai logo direto para o pescoço, para matar, sufocar a presa. E o leão é diferente da hiena. O leão é mais ético, porque o leão, ele ataca logo a presa no pescoço para que a presa logo perder logo muito sangue e perda logo a memória, né? Digamos assim, se apague logo. Aí é depois que o animal está morto é que o leão devora. O animal já está morto, não sente mais nada. A hiena não. A hiena ela mata o animal vivo e ela vai ganhando, rasgando. Você vê isso na internet, pega a zebrazinha lá e fica devorando, a coitadinha andando e ela arrancando um pedaço. Aí a zebra cai, ela entra no bucho do animal, na barriga, no estômago. É terrível. Aí eu imagino, está lá eles no seu jumento andando e de repente aquele leão aparece na frente dele. Imagina a expressão de horror desse homem de Deus quando viu o leão. Aí eu pergunto, será que ele teria se lembrado da sentença divina? Eu acho que não, o susto foi tão grande que ele esqueceu a sentença divina. Não sei se nesse segundo que Deus lhe deu ele se arrependeu, aí não sabe. Por que desobedecer a Deus, né? Bem, eu vou entrar muito no mérito aqui dessa, como é que foi a morte dele, mas foi algo assustador, um leão atacar. Agora observe, Deus não erra a pontaria. Deus não erra a pontaria. A mira de Deus ela é certeira, viu, Manuel? Quando ele vira assim, é assim que eu vou fazer. Pode ficar um trem na frente. Deus está vendo. Eu não me esqueço jamais, quando leio essa história no original, da pedada de Davi na testa do gigante Golias. Ali, com certeza, a mão de Deus agiu. Cravou logo na fronte. No único lugar descoberto dele era a fronte. Ele foi tão audaz que nem baixou a viseira. Ele deixou assim, isso aqui é um tiro de letra, esse moleque aí. Não subestimemos Deus, né? Então Deus não erra. Agora imagine essa cena, irmão. Um cadáver no chão, o leão em pezão, o jumento do lado do leão, e o leão não devorou o profeta. Por que será? Porque o leão, é normal, se vem um homem e um jumento, a tendência do leão é devorar o animal. É a presa mais fácil. É o animal. Mas ele atacou o profeta. E quando o animal, o leão, ataca uma pessoa, geralmente ele mata e depois devora. Mas aqui não. O leão ficou lá, em pezão, que sabe lá, na posição. O jumento do lado. O leão agora ficou bonzinho, né? É cumprir a missão que Deus mandou. Sim ou não? Sim. E Deus fala com o leão. E Deus dá ordem ao leão. E o Senhor não é o Deus da natureza? Não é o Senhor? Hein? Olha, irmão, quando Jonas disse, me atire no mar, que esse mar vai se acalmar. Deus já tinha falado com o peixe. Pode se aproximar do navio, que ele vai pular agora. E não devore não. E tem uma coisa, não é para comer ele não, é só para engolir. Deu um sustozinho nele, suba, né? Passa isso aí, tá preso. Pensa a pessoa que brincou de tobogã, né? Aquele friozinho na barriga. Quem andou aqui nessas coisas de parque sabe, né? Aquele friozinho na barriga. Aí quando chegou lá na praia, ele disse, agora eu vou mentir ele. Aí o grande peixe, sim senhor, rei da natureza, eu te obedecerei sempre. Abriu a boca e saiu ileso o Jonas. Mas antes dele sair, ele fez um culto no ventre do peixe. E foi aquele culto que livrou o Jonas de ser morto. E foi aquele culto que evitou o Jonas de se desviar. Orou. Pense numa oração de fé. Foi aquela, viu?
Glória a Deus. Irmãos, então, Deus deixou ali o leão de forma assim imóvel, como um marco do cumprimento da sua palavra. Deus estava dizendo: quando eu falo, eu falo. Quando eu digo que você vai morrer, você vai. E foi o leão que atacou. Então quem passasse ali, as pessoas passavam, o leão lá tranquilo e calmo lá, porque a tarefa dele era só matar o profeta, que acreditou na mentira, deixando o jumento ileso lá. Não é estranho isso, irmão? E agora vem o versículo 25, amado, para fechar o nosso estudo de hoje. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Então vejam, o leão parado, sem devorar o corpo do homem, sem atacar o jumento, causou espanto no povo. Foi algo inusitado. Algo inusitado. Então Deus usou o leão para que a sua palavra fosse cumprida. Meus amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima quinta-feira, se o Senhor nos permitir, nos der graça, estaremos aqui para ministrar, a continuar esse estudo e aplicar, à medida que nós vamos, veja que nós estamos ministrando e aplicando algumas coisas, tá certo? Mas a conclusão do estudo ficará no final. Quem sabe na próxima quinta-feira uma conclusão, tá bom? Agradeço a atenção dos irmãos, a paciência de vocês, que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Você pode ficar em pé agora para nós concluirmos orando com levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da